ônibus, motos, caminhões, pedestres, bicicletas, pessoas e veículos dividindo o mesmo espaço. E em Caruaru, muitas dessas ruas não têm nenhuma estrutura de mobilidade urbana, já que são bem estreitas. Resultado, congestionamentos e estresse, principalmente no horário de pico. É muito trânsito e muito mal sinalizada a cidade. Não está mais suportando a quantidade de carros em relação ao tempo dos semáforos. A gente espera muito nos semáforos aqui. E se o assunto é estacionar no centro de Caruaru, significa que é um desafio para os motoristas, pois existem poucas vagas na Zona Azul e muitas vezes o jeito é colocar o carro no estacionamento privado. É uma preocupação constante. Quando a gente vem para o centro da cidade, já fica imaginando onde vai conseguir estacionar. Até os estacionamentos particulares são lotados. Por dia, milhares de veículos circulam pelas ruas do centro e bairros de Caruaru. Uma movimentação que pode ser explicada através de números. Para se ter uma ideia, de acordo com dados do Detran Pernambuco, nos últimos 10 anos a frota de veículos em Caruaru cresceu cerca de 70%. Em 2010, pouco mais de 100 mil veículos circulavam pelas ruas da cidade. Hoje, esse número passa de 170 mil, sem contar com a população de cidades vizinhas que vem em busca de produtos ou serviço, resultando em um acréscimo no número de pessoas pelas ruas. Para este urbanista, os problemas de mobilidade urbana de Caruaru estão atrelados à falta de planejamento, já que a cidade vem crescendo de forma significativa e o desenvolvimento estrutural não acompanha essa realidade. O que acontece hoje é que as áreas são ocupadas primeiro, para depois a infraestrutura chegar. E essa infraestrutura, quando chega, ela não chega no melhor traçado, ela não chega com a melhor largura, ela não prevê faixas exclusivas para ônibus, ela não prevê ciclofaixas ou ciclovias. A falta de políticas públicas que contemplam a questão da mobilidade urbana se torna um empecilho para o desenvolvimento socioeconômico de Caruaru, além de influenciar negativamente na qualidade de vida das pessoas. Medidas poderiam ser tomadas para melhorar a estrutura das ruas e permitir que a população faça um deslocamento saudável e sem transtornos. Primeiro, dar ênfase ao transporte coletivo, criar faixas exclusivas para ônibus, criar ciclofaixas e ciclovias fixas de segunda a segunda e intervindo pontualmente no centro, assim que possível. Quando é possível, alargando uma calçada aqui, transformando, por exemplo, uma rua como essa, que é a Rua do Caxias, num calçadão e criar uma alternativa para esse trânsito. Neste ponto da Rua Duque de Caxias, que fica no centro de Caruaru, existem dois problemas no que diz respeito à locomoção. A calçada, que é um ponto de ônibus, é bem estreita e sem nenhuma estrutura, trazendo problemas para quem espera o ônibus e para quem deseja passar. 10, 15, 20, 30 e até 1 hora esperando um ônibus. Essa é a realidade de muita gente que utiliza o transporte público em Caruaru, evidenciando a precariedade do serviço. São péssimos, na minha opinião, porque eles demoram muito, principalmente no meu bairro. E sempre super lotados e também, assim, tem mal condições, né, de uso. E o problema não é só na cidade. Outras localidades são atingidas pela falta de planejamento. Os moradores da zona rural de Caruaru também são vítimas da precariedade da mobilidade urbana. E depois da pandemia, a situação ficou ainda mais grave. Antes, uma linha de ônibus passava 4 vezes neste local, o sítio Lagoa Salgada. Depois da pandemia, essa linha parou de passar. A agricultora Josefa Sueli, grávida de 5 meses, mora na localidade. Por causa da falta de ônibus, ela precisa pegar uma moto e um transporte alternativo para ir ao médico na cidade. A dificuldade é essa, né? Eu tenho que fazer ultrassom, eu tenho que andar de mototáxi, né? Que a doutora disse que não podia estar andando de moto, essas coisas tudo, mas não tem outro jeito, a gente tem que andar, né?
Em relação à acessibilidade, a cidade também deixa a desejar em diversos pontos. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, em Caruaru existem mais de 1.000 eleitores com algum tipo de deficiência física e essa minoria sofre com a falta de estrutura da cidade. No subúrbio, por exemplo, a situação de muitas ruas é precária. Algumas vias nem sequer são asfaltadas. Ana Paula é cadeirante. Ela conta a dificuldade que tem para sair de casa. Calçadas sem acessibilidade, não existem rampas, muito esgoto, até às vezes para o ônibus estacionar, para a gente subir é muito difícil. Quer dizer, para mim chegar daqui no ponto de ônibus é praticamente um rally. Muito buraco, muita pedra. Não existe acessibilidade em Caruaru. Algumas cidades no Brasil são modelos de mobilidade urbana. Curitiba, capital do Paraná, é uma delas e pode servir como referência para Caruaru. Na localidade, que tem mais de 1 milhão de habitantes, houve investimentos para melhorar o transporte público coletivo com o objetivo de diminuir os veículos particulares nas ruas. De acordo com esta especialista em mobilidade, que reside em Curitiba, uma opção que pode ser adotada em Caruaru é o BRT, um ônibus com consideráveis melhorias na estrutura, resultando em um deslocamento com menos problemas. Esse sistema ele foi copiado em mais de 79 cidades em diversos países do mundo, porque ele veio auxiliar em vários quesitos que levam a uma qualidade do sistema de transporte, como por exemplo a questão da aceleração no embarque e desembarque, né? Uma maior fluidez para o transporte coletivo, a priorização no sistema viário dele, então tornando esse tempo de viagem menor, né? O embarque e desembarque em nível, né? O abrigo pelos tubos, né? Então tudo isso trouxe, claro, uma qualidade muito grande para esse sistema. O próximo prefeito de Caruaru terá a oportunidade de elaborar um projeto de mobilidade urbana e colocá-lo em prática. O incentivo é do governo federal, que vai repassar verbas para os municípios que apresentarem um planejamento até 2022. O plano de mobilidade, ele tem como diretrizes ou como as principais premissas desse plano é a priorização do transporte ativo, que seria a questão da bicicleta, da caminhada dentro da cidade, depois a questão do transporte coletivo, que é um transporte em massa. E o veículo particular, ele fica em último lugar nesse plano de mobilidade. O que acontece na maioria das cidades é que elas estão sendo planejadas e projetadas para priorizar os veículos. Então a gente vê o transporte público como um sistema que vem auxiliar nessa questão da mobilidade por conta da ocupação que ele tem no espaço público e do número de pessoas que ele é capaz de estar alocando para realizar esses deslocamentos, né? Assim como os transportes ativos.